Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. De pé como estamos, peço aos irmãos que abram a Bíblia em Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9, a partir do verso de número 13 para a nossa meditação. Amém? Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos visitantes. Está cooperando conosco, está aqui o presbítero Batista, a nossa diaconisa Cristina, Suelen, o Brian, o Henrique, a Luana, a Sandra, todos vocês são bem-vindos em nosso meio, viu? Deus tem uma palavra para o coração de vocês, tá bom? Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estavam diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, e fumaça, e enxofre. Por estas três pragas foram mortas a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas, porque o poder dos cavalos está nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por causa dessas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Amém? Somente até aí. Inclina sua cabeça por um minuto para me fazer uma oração. Pai, nesta noite, Senhor, eu te agradeço, Pai, por chegarmos aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Eu poderia, Senhor, passar a minha vida inteira te agradecendo. Não paga, Pai, tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu sou indigno, Pai. Eu sou cônsul, Pai, da sua presença. Eu necessito, Pai, do teu divino Espírito Santo nesta noite. Fala conosco, Senhor. Cativa, Pai, a nossa mente, o nosso coração, para a glória do teu nome, ó Deus, para entendermos e compreendermos, Senhor, a tua palavra, e nos conforma, Pai, a imagem do teu santo Filho amado Jesus. Assim, Deus, eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Amados, voltamos com a nossa série escatológica e hoje
Hoje eu quero pregar sobre o tema a sexta trombeta e o seu segundo ai. A sexta trombeta e o seu segundo ai. Nós sabemos que João, ele recebeu de Deus, na ilha de Pátimo, essa revelação a respeito das coisas do fim, de tudo que ia acontecer, E trabalhamos a respeito desse livro, que é um livro que traz para nós, amados irmãos, para a igreja nesses últimos dias, coisas que de fato vão acontecer. E o livro do Apocalipse, como eu sempre digo para os irmãos, não é um livro para ser temido, mas é um livro que foi dado a João para revelação, e não é um livro difícil de entender, porque Deus deu para João, em momento ao qual João estava vivendo, que foi um momento de dificuldade. Primeiro, João estava na ilha de Pátimo, e os nossos irmãos que estavam na Ásia, porque as 7 igrejas da Ásia representam uma totalidade de todas as épocas da igreja. Não é simplesmente 7 igrejas da Ásia. Havia mais igreja, havia mais irmãos ali presentes, sofrendo martírio. E na época quem estava predominando, quem era o imperador, era Nero. Então Nero se titulava um deus e não aceitava nenhum deus além do imperador Nero. Nero não. Nero foi o antecedente a ele. Domiciano foi o segundo imperador depois de Nero. Então ele levou João para a ilha chamada Pátimos, para que ele fosse impedido de pregar o evangelho puro e genuíno. E Deus, conhecendo o seu servo João e conhecendo a igreja, o que Deus faz? Envia para João as cartas, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Deus mostrando para o seu servo João e para a igreja que o Senhor estava com ele. E no decorrer da série, no decorrer da história, nós, então, no capítulo 8, ouvimos a quinta trombeta. E a quinta trombeta trazia, na visão de João, uma águia. E essa águia, ela soava uma voz assim: ai, ai, ai dos que moram na terra, ai do que habitam na terra. Lembrando, amados irmãos, que a ira de Deus não é destinada à igreja. Nesse período, a igreja estará protegida, a igreja estará guardada, a igreja estará cuidada pelo Senhor, que nunca abandonou a sua igreja. Louvado seja Deus, glória a Deus. É óbvio que depois do quarto anjo tocar a sua trombeta e os corpos celestes escurecerem, passou uma águia avisando sobre as últimas 3 trombetas. Nós tratamos sobre a quinta trombeta, e hoje nós vamos tratar a sexta trombeta, que é o segundo ai. A primeira trombeta trouxe o primeiro ai, aonde nós vimos as coisas que Deus trouxe na visão de João. Lembrando que o que João vê é literal mesmo. A visão dele é literal, ele está vendo aquilo ali, e aquilo ali é literal daquilo que ele está vendo, ou seja, ele viu símbolos. Mas nem tudo que ele viu é o que vai acontecer. Um texto, tanto Daniel como Apocalipse, fala: quem lê, entenda. Lembrando também que nós não podemos ver o livro do Apocalipse, cronologicamente, mas em sessões, porque o livro do Apocalipse conta e reconta as mesmas
coisas, ok? Então, são 7 sessões, tá bom? Primeiro, vimos até aqui que o livro do Apocalipse não é um livro fechado e misterioso, mas um livro aberto que revela a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja. É um livro aberto, que revela a vitória de Cristo para a sua igreja. Ou seja, por mais que o nosso olho, por mais que as nossas vistas, por mais que eu e você sentimos que a igreja ela esteja passando por um momento de esfriamento, de apostasia, que o mundo também passa por um momento de aumento da iniquidade, porque eu não me refiro a esse texto só para a igreja. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu me refiro também às pessoas que fazem barbaridade, que fazem coisas horríveis, latrocidade, tragédias, enfim, tanta coisa que tem acontecido ao nosso meio, que tem trazido tristeza ao nosso coração. Pai matando filho, filho matando pai, coisas trágicas, coisas terríveis. E isso não quer dizer que Deus não esteja no controle. Deus é soberano e continua no controle. Então fita os seus olhos em Cristo, olhe somente para Jesus, porque Ele tem cuidado da sua igreja, Ele tem cuidado do seu povo. Vimos que este livro é dividido em 7 sessões paralelas, e que em cada uma a inteira dispensação da graça é revelada, mostrando-nos os fatos que vão da primeira à segunda vinda de Cristo. Eu não sei como que você vê o arrebatamento da igreja, mas todos cremos que o Senhor vai voltar, seja você pré, meso ou pós. Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Esse dia está próximo. Se atente aos sinais. É só eu e você olhar para o sinal da natureza. Só se atente para o sinal. E ele disse isso para os discípulos, né? Ele disse aos discípulos que nos últimos dias era para os discípulos se atentar para os sinais. Vimos que os 7 candeeiros falam da igreja como noiva de Cristo, sobre o seu olhar investigador, corretor e restaurador. Vimos que os 7 selos falam da perseguição do mundo à igreja, e como Deus selou o seu povo e o conduziu à glória, enquanto entregou os ímpios ao mais completo desamparo. Vimos que as 7 trombetas falam do juízo de Deus ao mundo dos ímpios, em resposta às orações dos santos, ao mundo dos ímpios, em resposta às orações dos santos, como essas trombetas são agentes do juízo de Deus, que recai sobre a terra, mar, rios, astros e homens. Vimos que na 5ª trombeta, Satanás recebeu autoridade para abrir o poço do abismo, e de lá saíam demônios para atormentar os homens, não podendo este, porém, atacar aqueles que tinham recebido o selo de Deus. Agora, na 6ª trombeta, vamos observar como o juízo de Deus avança para um desfecho final, e como as coisas se agravam. Agora vamos lá, vamos comigo. Apocalipse capítulo 9, verso 13 diz assim: e o 6º anjo tocou a trombeta, procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. O 6º anjo tocou a trombeta. Ele anuncia a mensagem da 6ª trombeta. Ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro. Ou seja, é o mesmo altar que encontramos no 7º selo.
em Apocalipse capítulo 8, verso 3 ao 5, quando o altar de incenso, que as orações dos santos, que pertencem aos santos, são as trombetas, são as respostas divinas às orações dos santos. Eles estão debaixo do altar, clamando por quê? Por justiça. Clamando por justiça. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Então as almas que estão debaixo do altar estão clamando por justiça. E no verso 13 diz que agora é uma resposta de Deus às orações dos santos. A igreja ela foi perseguida, ela é perseguida, muitas pessoas morrem por causa do evangelho, mas chegará um tempo que Deus virá para julgar as nações, condenar os ímpios e derrotar os inimigos e levar o seu povo para viver eternamente com Deus, o Senhor, na mansão celestial. Olha o verso 14. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. O sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, diz: solta. Ele anuncia os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. A voz do altar manda o anjo que acabou de tocar a trombeta. Quem é essa voz? Quem dá essa ordem? É o Cristo glorioso, é o Senhor nosso Deus, que está não só no governo da igreja, e também no governo do mundo, mas Ele está no governo de toda a história, desde o início, porque Ele é o princípio, Ele é Ele é o início. Então, antes de o mundo existir, antes das coisas serem criadas, Deus já existia. Não sabemos a idade do nosso Deus, mas sabemos que Ele é eterno. E a eternidade aqui, Ele sempre existiu. Ou seja, Deus não foi criado, Ele é o próprio Criador. Jesus, que é o Deus, o verbo que se fez carne, que está lá em João capítulo 1, que diz: o verbo tabernaculou, o verbo que se fez carne, habitou entre nós. João narra que tudo foi feito por causa dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o apóstolo Paulo diz assim, que as coisas passadas são sombra das coisas futuras. Tudo que aconteceu no judaísmo, a arca, bendito seja Deus, o quipá, o cordeiro, os sacrifícios, os reis, os profetas, todos eles prenunciaram a Cristo Jesus. Você tem que olhar, irmão, para a Bíblia. Quando você pega o relato de José, quando você pega o relato de Moisés, você tem que olhar para as Escrituras, vendo Cristo nela, vendo Jesus nela, exaltando a Cristo, porque Cristo está desde o início, porque Ele é o próprio Criador. Deus disse: haja, e o mesmo Deus que é Cristo foi lá e executou a sua palavra. Bendito seja Deus. Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. A destruição da quinta trombeta veio de dentro. A sexta anuncia castigo que vem de fora. O rio Eufrates, de onde vieram antigos inimigos de Israel e Judá, representa a força militar
de um poder invasor usado por Deus como instrumento de castigo. Olha o que diz Isaías capítulo 8, versos 7 e 8: eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, e chegará até o pescoço. Foi o Senhor nosso Deus que permitiu que o Ciro viesse com a sua potência para ferir Judá, para ferir Israel, como também Deus permitiu que Nabucodonosor, rei da Babilônia, fosse potência da época. Lembra quando Jeremias é chamado de profeta chorão, e a ideia de Jeremias aqui, ele não queria que o povo fosse levado para a Babilônia, não, Jeremias queria que o povo se arrependesse. Ele, como profeta chorão, ele chega até o rei e diz: se arrependa, volte a Deus, para com essas práticas. Mas o rei estava gordo, estava cheio dos prazeres, bebendo o cálice da imoralidade, e não deu ouvido à voz do profeta do Senhor. E o que aconteceu? Deus permitiu, Deus enviou Nabucodonosor e sitiou a cidade de Judá e de Jerusalém, e poupou o profeta Jeremias. Ele poupou o profeta Jeremias, porque o Jeremias foi a voz de Deus, foi a trombeta de Deus, foi o alarido de Deus aqui na terra. E é isso que os púlpitos precisam ser: trombeta de Deus, alarido de Deus, profeta de Deus, para trazer a mensagem de Deus, não a mensagem do homem. Nós somos chamados de embaixador de Jesus Cristo, não para falar as minhas leis, os meus desígnios, as minhas teorias, o meu conhecimento, mas para trazer a mensagem de Deus, a palavra do Senhor, a qual Ele entregou para a sua igreja. Já está aqui escrito. Louvado seja Deus. Os versículos subsequentes apoiam esta interpretação, mostrando a ideia de um ataque militar. Se o poder perseguidor que afligia os cristãos na Ásia foi o Império Romano, o castigo aqui seria um ataque contra o mesmo império. Deus tem poder para usar a força militar de uma nação para castigar outra nação, como Ele tem feito muitas vezes ao longo da história. Lembrando que Israel, a igreja do Antigo Testamento, Israel do Novo Testamento é a mesma igreja, é o mesmo povo. Não há dois povos distintos, não há duas igrejas. Ou seja, Deus vai vir buscar uma igreja e depois vai voltar com a igreja para pelejar por Israel. Nós sabemos muito bem que Paulo diz em Romanos que não há grego, não há escravo, não há livre, não há bárbaro. Ou seja, a partir do momento que as pessoas confessam a Cristo como único e suficiente Salvador, se tornou filho de Deus, se tornou herdeiro de Deus, se tornou co-herdeiro das suas promessas. Louvado seja os judeus que não quiseram a Cristo, que ainda estão esperando o Messias, e aqueles que crucificaram a Cristo, no dia do juízo, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Onde estará a igreja? Estará com Cristo. E quando essas pessoas se dobrar perante Jesus Cristo para adorar, porque todos vão adorar, ali a questão ali não é mais a misericórdia, não é mais o amor de Deus, não é mais o perdão do Senhor. Ali agora será o juízo de Deus. A misericórdia de Deus está sobre nós, e não sobre nós, como também sobre a igreja. Você está vendo esse rapaz que está aí fora?
Você está vendo esse traficante, você está vendo esse bandido, você está vendo essas pessoas que se embriagam com o cálice da imoralidade. O mundo está debaixo da misericórdia, porque se Deus quisesse destruir, já tinha destruído. Essa pessoa está respirando porque Deus quis que ele respirasse, está vivendo porque é Deus que está permitindo. Então eles estão debaixo da misericórdia. A ira de Deus não desceu ainda sobre o mundo, a ira de Deus não desceu ainda sobre os ímpios. Então Deus está dando oportunidade às pessoas se arrepender, e a Bíblia diz que aquele que confessa a Deus alcança a misericórdia. Se você tem pai, tem mãe, tem irmão, seja quem você conheça, que não serve a Cristo, prega o Evangelho. Só o Evangelho pode mudar as pessoas, só o Evangelho pode transformar as pessoas, só o Evangelho pode libertar as pessoas, só o Evangelho pode curar essa nação. A ONU fala, nós queremos paz, e eles usam a guerra para trazer paz. Não existe paz pela guerra, só existe paz em Cristo Jesus. Só Cristo tem a paz, só em Cristo é a esperança, somente Jesus Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. Foi justamente que no rio Eufrates, onde ficava o Éden, que os poderes satânicos levaram os nossos pais à queda. Eufrates torna-se a materialização de uma barreira atrás da qual se represam tragédia e juízo, barrados por Deus ou liberados por Ele com ira. O Eufrates é o limite oriental da terra prometida, onde estavam os terríveis inimigos do povo de Deus, a Síria e a Babilônia. Assim, este rio representa a Síria e a Babilônia, ou seja, o mundo ímpio hoje. O ponto central aqui não é a geografia do Eufrates. Eufrates é apenas um símbolo. Um símbolo. Esses cavalos da destruição virão de toda parte do mundo inteiro. Lembra de Noé? Bebiam-se, casavam-se e davam-se em casamento até no dia que Noé entrou na arca. Noé construindo a arca e os povos dizendo: você está ficando louco, Noé, você está ficando louco. E Noé ouviu a voz do Senhor e construiu a arca. Quando Noé entrou com a sua família e fechou a porta, Deus também fechou para o lado de fora. E aí Deus mandou o dilúvio, e as pessoas gritavam: salva-nos, abre a porta. E Deus não abriu a porta, e todo o povo foi consumido em água. E Deus fez uma aliança com Noé. Hoje a igreja ela é motivo de piada, né? A igreja é motivo de piada. As pessoas rejeitam e perseguem a igreja, desfaz da igreja, desfaz do irmão, desfaz da irmã, persegue o irmão, persegue a irmã, não é? Mas chegará um dia que Deus vai fechar. E Jesus disse: comiam-se, bebiam-se, davam-se casamento, até no dia que Noé entrou na arca. Pastor, o que você está querendo dizer? Não faça nada. Não haja, não fale, só confia no Senhor. Só confia no Senhor. Deus, está difícil, mas confia no Senhor. Ele não nos abandonou, Ele está conosco, cuidando de mim e de você. A igreja invisível galga da grande vitória que Cristo ganhou na cruz, conquistou na cruz. Só falta um pouquinho de tempo, amado irmão. O que há de vir virá e não se, aleluia, não tardará. Então aguenta. Tá doendo mesmo, eu sei que dói, não é fácil, tá difícil mesmo, eu sei que não é fácil, mas aguenta, espera, ora, leia a palavra de Deus,
permaneça no seu lugar e confia no Senhor. Deus disse a Josafá: nesta peleja não tereis que pelejar, ficai de pé e veja o livramento do Senhor. Josafá foi adorar a Deus antes das coisas acontecerem. Ele reúne os músicos, os soldados, põe na frente e vai para a peleja. Quando ele está indo para a peleja, ele já está fazendo o quê? Adorando a Deus, ele está louvando ao Senhor. Ele não viu a vitória, mas ele confiou em Deus. Pastor, o que você está querendo dizer? A vitória da igreja está aqui. Deus deixou a sua palavra. Está aqui, ó. Está aqui, ó, a palavra. Está escrito. Ou seja, está escrito que Deus vai derrotar os inimigos. Está escrito que Deus vai levar a sua igreja. Está escrito que o mundo será destruído, os ímpios serão destruídos. O que eu faço, pastor, se eu sou a igreja? Espera com paciência no Senhor. Louvado seja Deus. 15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e ano, para que matassem a terça parte dos homens. O 6º anjo obedeceu a ordem da voz e soltou os 4 anjos. O anjo obedeceu, amado irmão, e soltou os 4 anjos. E o que acontece? Como instrumento de Deus, os anjos estavam preparados para o momento exato, determinado pelo Senhor. Esta trombeta responde às orações do santo, mas somente quando Deus manda. Não é mais ou menos assim: eu vou orar e Deus vai fazer. Eu vou orar e Deus vai agir, como se Deus fosse subordinado à minha vontade, à nossa vontade. Nós devemos orar constantemente, sim, mas devemos permanecer na vontade do Senhor. É no tempo dele, é no momento dele, é na hora dele, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus tem as suas formas de agir e as suas formas de trabalhar. Se fosse para nós entendermos tudo que Deus faz, quem seria Deus? Não seria Deus, seria nós no lugar de Deus. Mas como o apóstolo Paulo respondeu no livro, escrevendo aos irmãos de Roma: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis são os teus caminhos. Quem conhece a mente do Senhor, não há outro igual a Ele e ninguém acima dele, porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Se o anjo, que é um ser celestial, ouviu a voz do céu e tudo que Deus determinou Ele fez, nós precisamos também obedecer o Senhor, obedecer a Deus e seguir os seus mandamentos, a sua palavra. Por isso que é importante, igreja, você ler a palavra de Deus, para não ser levado como vento de doutrina. É necessário, e no tempo que estamos vivendo, amados irmãos, é tão necessário que há tanta heresia, tantas seitas, tantos falsos pastores, tantos falsos pregadores. Tem um que diz assim, que nós somos o centro de Deus. Onde está escrito isso, meu Deus do céu? Nós não somos o centro de Deus, não, irmão. Nós somos um trapo de imundícia. Nós merecíamos o inferno. E quando eu me pego pensando nisso, eu olho para mim e eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque as minhas iniquidades são muitas, mas a tua misericórdia são maiores do que todas elas.
Nós não merecíamos nada. Foi a graça redentora, a graça salvadora. Foi Cristo que nos amou, resgatou, nos tirou do cativeiro e nos deu banho com a sua graça e nos tornou, aleluia, louvado seja Deus, noiva, igreja, membros pertencentes ao corpo de Cristo. E o que eu tinha para oferecer? Absolutamente nada. Paulo diz em Romanos capítulo 3 que não há ninguém que faça o bem, não há um homem sequer. Paulo responde à igreja de Corinto dizendo: o bem que eu queria fazer eu não faço, mas o mal que eu não queria fazer eu já cometi. Calvino diz o seguinte: que tudo de bom que ele faz vem de Deus, mas tudo de ruim que ele faz vem dele mesmo. Isso é a nossa natureza pecaminosa. Nós somos depravados totalmente, mas a graça redentora, o amor de Deus nos alcançou. Oh, louvado seja Deus! Se você compreendesse isso, amado irmão, se você entendesse isso, você ia ver o imensurável amor de Deus sobre a tua vida. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós falhamos, só que Ele conhece e vê os desejos e as intenções do coração. Aleluia! Mas um dia seremos transformados. Um dia seremos perfeitos. Paulo responde isso em 1 Coríntios, não me falha a memória, capítulo 15, que os nossos corpos serão transformados num corpo imortal, num corpo incorruptível. Seremos como os anjos. Louvado seja Deus, amado irmão. Aguenta um pouquinho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas veja só, Apocalipse capítulo 8, verso 7, diz assim: e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e fogo lançado na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. A segunda atingiu a terça parte do mar, da vida marinha e das embarcações. Apocalipse capítulo 8, verso 8 ao 9, diz assim: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. A terceira prejudicou a terça parte das águas doces. Apocalipse capítulo 8, verso 10 a 11 diz: e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. A quarta escureceu a terça parte dos céus. Apocalipse capítulo 8, verso 12 diz: e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Agora, a sexta traz a morte da terça parte dos homens. A quinta trombeta causou dor, mas não matou.
A sexta traz a morte para alguns. Aqui ainda não é o fim. Aqui ainda é a terça parte dos homens que serão feridos, serão mortos. Olha o 16. O número dos exércitos da cavalaria eram de 20.000 vezes 10 milhares. E eu ouvi o seu número. Já estamos observando que os números no Apocalipse são geralmente simbólicos. Aqui o número de soldados da cavalaria é enorme, 200 milhões. O poder do perseguidor pode causar medo, mas não compara ao poder de Deus que protege seus servos selados. O diabo pode tormentar os seus próprios servos com gafanhotos que parecem com cavalos, mas Deus envia a sua cavalaria enorme para esmagar o inimigo. Glória a Deus. É Deus que vai fazer isso aqui. E os homens não vão se arrepender. Isso que é o mais triste. Deus enviando as catástrofes, as tragédias, e os homens não vão se arrepender. Hoje não é diferente. Você pode observar as coisas que acontecem, e as pessoas culpam A, B e C, mas nunca culpa ela mesma. Não se arrependem. Não se arrependem. O verso 17 diz: assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça com cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos eram cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Quem aqui, quando se converteu, pensava que era o diabo que ia levar as pessoas para o inferno? Eu também pensava que era isso. Que se eu não confessasse a Cristo como o único suficiente Salvador, o diabo que ia me levar para o inferno. Mas não é o diabo que vai me levar para o inferno. Se eu não me arrepender, se eu não reconhecer Cristo como o único suficiente Salvador, sabe quem vai me jogar no lago de fogo e de enxofre? É o Senhor, nosso Deus. Tudo que o diabo faz está no controle de Deus. Pastor, tudo? Sim. Não tem nada que o diabo faça, não tem nada que uma autoridade faça que Deus não esteja no controle. Ele é soberano. Se Deus não soubesse, ele não seria Deus. É por isso que Paulo fala, não dá para entender. Deus olha para Jó quando Jó vai fazer perguntas a Deus e diz: aonde é que tu estava quando eu criei todas as coisas? Deus é soberano. Há coisas que a gente não vai ter explicação. Não tem como explicar isso, aquilo. A mente humana, Paulo diz que a mente humana não pode. A mente humana não consegue compreender a magnitude da soberania de Deus. Aceite a Deus. Sabe essa forma que você está vivendo, essa prova, essa situação? Aceite, porque Deus está no controle de tudo. Está no controle da tua vida. É por isso que o Deus que eu sirvo não é um Deus que faz poucas coisas. É um Deus que faz tudo, governa tudo e está no controle de tudo. Bendito seja Deus. Pastor, ele sabe de tudo? Sabe. Ele vê tudo? Vê. Ele governa tudo. Governa o político que está lá na presidência. Ele governa. Toda autoridade é constituída pelo Senhor. Ele governa o diabo e os seus demônios. O diabo não faz nada se Deus não permitir. Ele foi até Deus. Ei, Senhor. Deus chama ele e diz: Jó,
Você tem observado o meu servo Jó? Homem íntegro, homem temente a Deus, que se desvia do mal. Aí o que ele faz? Tu dá as coisas para ele, é por isso que ele te serve. Aí o que Deus faz? Toca nele, toca na família dele, toca na saúde dele, mas não toca na vida dele. Não toca na vida dele. Por mais que você vai encontrar um texto, um versículo bíblico que diz assim, que o mundo já és do maligno, só que Deus governa o mundo e governa o valente. Quem é o valente? O valente aqui que Jesus está se referindo é o diabo. Jesus chama o diabo de valente, mas Jesus responde que o mais valente do que o valente, mais valente do que o valente, tem poder sobre o valente e amarra o valente. Cristo venceu o diabo na cruz. Era isso que o diabo não queria, era isso que o mundo não queria, que Cristo chegasse até a cruz. Mas Cristo venceu o diabo, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, venceu o mundo na cruz e trouxe a vitória para a igreja. Oh, glória a Deus! Aleluia a Deus! Glória a Deus! Eu estou acabando. Os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça, né? De cor, de fogo, de jacinto e de enxofre. Olha só, as cores da couraça são provavelmente vermelho, fogo, azul, jacinto, e amarelo, enxofre. E apresenta a imagem aterrorizante do exército usado como instrumento de Deus para castigar os malfeitores. Veja só o que significa enxofre na Bíblia. Gênesis capítulo 19, verso 24 diz assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. O verso 25 diz: e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. Quem foi que enviou esse fogo aqui? Foi Deus. Olha o que diz Salmo 11, verso 6: sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Apocalipse 14, verso 10 diz: também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, não no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Olha mais, Apocalipse capítulo 19, verso 20 diz: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que os enganou, os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Ou seja, o diabo ainda não está no inferno, porque a palavra inferno, ela tem 3 sentidos. No hebraico é Sheol. No grego, do hebraico para o grego é Geena, Tártaro e Hades. O inferno pode ser transliterado, para o mundo dos mortos, e também um pequeno sofrimento, Tártaro, aonde Abraão e o rico e o Lázaro, o rico estava ali no pequeno sofrimento, que é chamado de Tártaro. Se eu troquei aqui
a posição, depois vocês me corrijam, tá bom? E o Hades ainda será inaugurado. Quem vai inaugurar o Hades? O lago de fogo e de enxofre primeiro, não são os ímpios. Será o diabo, que é a besta, o dragão, a antiga serpente, os falsos profetas, o anticristo, e depois os ímpios serão lançados no lago de fogo e de enxofre pelo nosso Deus, ou seja, o teu Deus, o nosso Deus, o Senhor. Olha só, Apocalipse capítulo 20, verso 10 diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E o 21, Apocalipse 21, verso 8 diz: mas quanto aos covardes, agora os ímpios, ou seja, os ímpios e todo aquele que não se arrependeu e todo aquele que não voltou para Deus, mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo, enxofre, que é a segunda morte, ou seja, a morte espiritual. Os mortos vão ressuscitar para a condenação eterna, aqueles que não confessarem a Cristo como único e suficiente Salvador. Para quê? Para viver eternamente no lago de fogo e de enxofre, aonde a dor não acaba e o bicho não dorme. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Verso 18: por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Eles não se arrependeram. A 1/3 parte dos homens foram mortos. Verso 19: pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com a serpentes, e tinha cabeça, e com ela causava dano. Agora, destaca as caudas, bem diferente desses cavalos. O mais que procuramos visualizar os cavalos dessa visão, o mais que percebemos a impossibilidade de serem literalmente cavalos, as imagens fortes comunicam simbolicamente uma mensagem do poder do exército enviado por Deus para castigar e matar. Irmão, será trágico, será uma dor insuportável. Deus vai ferir a 1/3 parte dos homens e as pessoas ainda vão blasfemar, não vão se arrepender. Olha o que diz. Vamos para agora Apocalipse capítulo 9, verso 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Olha só, outros homens não se arrependeram. É incrível. Depois de vários outros castigos, Deus mandou um exército para matar 1/3 dos homens. E os sobreviventes não se arrependeram dos seus pecados. Mas não é isso a tendência dos homens até hoje? Mesmo quando a pessoa sofre consequências diretamente ligadas ao seu próprio pecado, recusa aprender a lição, procura qualquer outra explicação, mas não admite a possibilidade de um castigo divino. Você já viu a mídia falar
que Deus que está enviando esse castigo no mundo? Você nunca viu eles atribuir isso a Deus. Fala que é atos da natureza. Nós somos assim. Nós somos desculpeiros. Nós queremos falar que é por causa disso, por causa disso, por causa disso, mas nunca por causa de mim. Porque nós somos bons. Mas olha, e quando os outros sofrem por seus erros, parece tão fácil virar os olhos e dizer que isso nunca acontecerá conosco. E Jesus está dizendo: antes de você tirar a trave, o cisco do olho do seu irmão, tira a trave que está no seu olho. Podemos ver o estrago na vida dos outros, causado por imoralidade, ou abuso de álcool, ou uso de drogas, e ainda assim conseguimos nos enganar. Podemos fazer as mesmas coisas sem sofrer as mesmas consequências. O cemitério, irmãos, os cemitérios ao nosso redor estão cheios de corpos de pessoas que pensaram assim e morreram cedo demais, porque essas coisas matavam as pessoas. A droga, a bebida, a prostituição mataram com antecedência, precocemente. Quantas pessoas? Certamente o inferno estará cheio de homens, mulheres e jovens que compartilharam o mesmo pensamento errado. Verso 20 pode ser: deixando de adorar os demônios e os ídolos. Tanto no Velho como no Novo Testamento, a idolatria é associada à adoração de demônios. Quando as pessoas adoram, não só porque a gente pensa que a idolatria é quando você adora imagem, mas se você colocar um time, já virou idolatria. Se você colocar sua esposa, já virou idolatria. Se você colocar sua esposa, já virou idolatria. Se você colocar algo acima de Deus, já virou idolatria. E tudo aquilo que é idolatria serve à adoração de demônios. Vamos para o texto para nós vermos. Levítico capítulo 17 verso 7 diz: e nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto se lhes por estatuto perpétuo nas suas gerações. Olha Deuteronômio capítulo 32 verso 17: sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Olha Salmo 106 verso 36: e serviam aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Verso 37 diz: demais disto, sacrificaram seus filhos e as suas filhas aos demônios. 1 Coríntios capítulo 10 verso 20 e 21 diz assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que sejais participante com os demônios. Verso 21: não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É forte. A idolatria era um dos problemas graves na Ásia. Lembra do imperador? Ele se intitulava Deus e não aceitava adoração a outro Deus, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Os ídolos feitos por mãos humanas são totalmente impotentes. Olha o que diz Êxodo capítulo 20 verso 3: não terás outros
deuses diante de mim. Verso 4: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Olha o que diz Isaías 42, verso 8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. E Paulo nos recomenda em 1 Coríntios capítulo 10, verso 14: portanto, meus amados, foge da idolatria. Aleluia, glória a Deus. Foge da idolatria. Último versículo: nem ainda se arrependeram dos seus assassinos. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Como pode? Mesmo assim ainda eles não se arrependeram. A lista dos erros dos povos começou com a idolatria, uma atitude errada. Erros do povo começou uma atitude errada contra Deus, mas incluiu outros erros, pecados contra outras pessoas. Uma vez que desprezaram o conhecimento do Senhor, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Olha o que diz Romanos capítulo 1, verso 28. A partir do verso 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estão cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Verso 31, nécio, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam do que as fazem. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amados, de Deus ninguém se zomba. Deus vê. Deus vê. Deus vê. Mas e a igreja, pastor? Está protegida pelo Senhor. Está guardada por aqueles que são fiéis a Deus. A Deus! Não a homens. A Deus! Não a placa. A placa Assembleia de Deus, Defensores do Evangelho, é corruptível. A presbiteriana é corruptível. A Deus e Amor é corruptível. A Batista é corruptível. Ou seja, a placa é corruptível, mas a igreja é invisível. Como é o nome dessa igreja, pastor? Igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus. É invisível esta igreja. Glória a Deus. Não se apegue à igreja Defensores do Evangelho, não, porque tem erro nela. Tem erro nela. Não se apegue. Se apegue à igreja de Cristo. Cadê a igreja de Cristo, pastor? Mostra ela para mim. Está na palavra. Cadê a igreja de Cristo, pastor? Se você permanecer na palavra, você é uma igreja invisível de Cristo. Está na palavra. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Conclusão. Ódio. As pessoas mesclado de venenos intelectuais, infidelidade,
e exploração do ser humano pelo ser humano. Esse é o semblante de uma sociedade contra a qual se dirigem a ira do Cordeiro e todos os flagelos de Deus. As pessoas se embriagam com o cálice da imoralidade, da perversidade, da maldade. Não há mais amor, não há mais unidade, não há mais companheirismo. Mas nós que somos igreja, somos ao contrário do mundo. Tem que ter paz. Tem que haver amor, tem que haver unidade, tem que haver comunhão, porque nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro e nova criatura somos. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em lugar de voltar-se para Deus, acontecem iniciativas cada vez mais precipitadas de afastar-se dela. Essa é uma época em que a pregação do arrependimento se torna notoriamente difícil, notoriamente rara e notoriamente urgente. É urgente para os nossos dias. Glória a Deus, aleluia a Deus. Estas duas trombetas avisaram os perversos de alguns dos castigos que viriam. E ainda falta a última trombeta, que é o terceiro. A última trombeta. Ainda falta a última trombeta. Glória. Amados, feche os teus olhos por um minuto. Incline a sua cabeça. Keila. Amados, quem salva você não é o homem. Quem salva eu e você é Deus. É Jesus. Ele conquistou tudo na cruz do Calvário. E como pecadores e falhos que somos, todos os dias nós devemos nos encontrar com Cristo. Voltar para Deus. Todos os dias. Porque todos os dias nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. E em fé somos salvos, porque o justo viverá pela fé. Ou seja, somos justificados por Cristo. Eu sei que você não vai deixar de errar, porque você é ser humano. E porque você ainda habita no corpo corruptível. Mas faz o bem. Faz o bem. Faz o bem, pelo amor de Deus. Faz o bem. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Falta ainda a última trombeta. Tanta coisa já está acontecendo e a gente sabe disso. Tanto feminicídio, homicídio, tanta maldade no mundo, tanta coisa acontecendo em nosso redor, tanta droga, tantas drogas liberadas, matando pessoas, destruindo casamentos, destruindo vidas, tanta coisa, amados irmãos. Mas Jesus está dizendo para nós, para a igreja, permaneça firme, permaneça em oração, guarde a minha palavra, guarde a minha palavra. Lucas capítulo 19, verso 8 ao verso 10 diz: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Amado, aquele que confessa, deixa, alcança misericórdia. Então se lava no sangue do Cordeiro. Deixa o Espírito Santo moldar você, trabalhar em você. Por mais que eu e você somos pecadores, por mais que eu e você cometemos erros, mas nós devemos fazer o bem. Nós devemos fazer o bem a todos, ser piedoso, longânimo, benigno, amoroso, mais amigos de Deus. Por mais que as pessoas façam mal a nós, por mais que as pessoas nos prejudiquem, por mais que as pessoas sejam levianos, sejam covardes, por mais que as pessoas difamam a gente, por mais que as pessoas traiam a gente, nós devemos fazer o bem o tempo todo, porque é isso que Cristo quer da sua igreja, é isso que Cristo espera da sua noiva, é isso que Cristo espera do seu povo. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, nós ouvimos, Senhor, a tua palavra, Deus, nesta noite, e tememos, Senhor, a tua palavra. Ó Deus, nos ensina, Senhor, a te servir. Perdoa, Pai, os meus pecados, as minhas transgressões, as minhas falhas. Senhor, eu preciso de ti, eu necessito da tua misericórdia. Eu necessito, Pai, do Senhor. Nós necessitamos do Senhor. Nós precisamos, Senhor, do teu perdão. Nós precisamos, Senhor, da tua misericórdia. Nós precisamos, Pai, do teu amor. Senhor, toma, Pai, as nossas vidas nas tuas mãos, ó Deus, porque o Senhor vê, o Senhor conhece, o Senhor esquadrinha os pensamentos e as intenções do coração. O salmista Davi disse que se ele cavava um buraco e ali ele se escondesse, ali o Senhor está. O Senhor conhece o nosso íntimo, Senhor. Então eu te peço, Pai, nesta noite, me limpa, nos purifica, nos santifica, transforma todo o nosso ser, o nosso eu. Muda, Senhor, nossas vestes, para que as nossas vidas glorifique, Pai, o teu nome, Senhor. Glorifique, Pai, o teu santo nome, Deus, porque o Senhor é longânimo, é benigno, é misericordioso, é perdoador. O Senhor é paciente, o Senhor é piedoso, o Senhor é amoroso. Quem há como tu, ó Deus? Então eu te peço, Pai, nos sustenta com as tuas mãos, nos sustenta, Pai, com as tuas mãos, Senhor. Não deixa, Pai, o nosso velho homem falar mais alto. Não deixa, Pai, o velho homem agir conforme a vontade dele. Não deixa, Senhor, mas que o Senhor venha, Pai, matar o velho homem. Que o Senhor venha, Pai, ferir, Senhor, o velho homem, Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Queremos ir para o céu, queremos ir para o céu e reconhecemos, ó Pai, que somos falhos, reconhecemos, ó Pai, que somos pecadores, reconhecemos, Pai, que cometemos falha. Estamos diante da tua presença, da tua santíssima presença, Senhor, para ser lavado por ti, para ser purificado por ti, para ser limpo por ti, Senhor. Toma, Pai, as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Abençoa, Pai, o teu povo, abençoa, Pai, a tua igreja, Senhor, no nome de Jesus. A igreja diz...